Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao FemaCast. O SUS é o maior sistema de saúde do mundo e ele marca a presença na vida dos brasileiros de diversas formas. Você sabia que, além das UBSs, da vacinação, do atendimento de urgência e emergência, da realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, o SUS também está presente no alimento que a gente consome, na infraestrutura e na mobilidade, na água potável, no cuidado com os animais de estimação e até mesmo nos planos de saúde privado. Eu sou Paula Ternoval, jornalista, e hoje eu venho trazer para vocês o debate sobre saúde pública e a formação de novos médicos voltada para o SUS. E claro que, para conversar, fazer esse bate-papo, eu estou sempre bem acompanhada. Então, eu tenho a honra de apresentar a vocês os meus convidados. Primeiro aqui, a doutora Lilian Dias dos Santos Alves. Ela é professora do curso de Medicina da FEMA e doutora em Saúde Coletiva. Temos aqui ao meu lado também Vanessa Patrícia Fagundes, professora do curso de Medicina da FEMA e mestre em Ciências da Saúde, com mais de 20 anos de experiência em saúde pública. E eu também conto com os alunos daqui do curso de Medicina da FEMA, a Natália Gonzalez Simões, que é da terceira etapa, e também o Bruno Sartorão Marquezine, também da terceira etapa. E, além disso, além de aluno, ele também já é advogado, né, Bruno? Sim. Bom, agora eu vou passar a palavra para os meus convidados para que vocês possam falar um pouquinho mais sobre vocês. Vamos começar com a Lília? Olá, Paula. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de vir falar sobre saúde pública, que é um tema que a gente vem debatendo faz tempo aqui, né? É relevante para o curso de saúde que nós temos aqui na faculdade, para a medicina e para a sociedade que a gente está inserido também. E a gente tem várias pautas para trabalhar sobre esse tema. Muito obrigada. Legal, obrigada pela sua presença, Lília. Vanessa? Olá, bom, é um prazer poder fazer parte dessa mesa, né? E trazer um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa vivência do Sistema Único de Saúde. Eu sou mestre em Ciências da Saúde pelo IANSP, também sou enfermeira do município aqui de Assis, né? Eu atuo na prática, dou aula já há algum tempinho, né? Mas a minha experiência nos serviços de saúde começou há mais de 20 anos. Então, a minha vivência toda está em algum momento da saúde pública, né? Seja ela no primário, secundário, terciário, que a gente vai conseguir falar um pouquinho mais logo adiante. Então, eu acho que esse é um momento de extrema importância, né, para que a gente possa, além da gente estar debatendo, eu acho que levar informação para as pessoas do que é esse sistema que é de 100% da nossa população. Então, fico muito feliz e grata pelo convite. Espero poder contribuir de alguma forma com a informação. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Vamos lá, Natália. Bom, eu sou a Natália, eu sou estudante do segundo ano de medicina, mais especificamente da segunda etapa. Bom, é bom vir aqui compartilhar um pouco mais sobre a vivência e o contato que a gente tem tido tanto com o método, tanto em contato com as redes, com a comunidade, com o SUS, e mostrar o que a gente pode ganhar com todo esse conhecimento, porque é um ambiente rico em aprendizado e ensinamento. Obrigada, Natália. Bruno? Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer muito a produção aí do podcast, pelo convite, né, realizado. Eu sou também aluno do terceiro período, né, do segundo ano de medicina, e espero contribuir aqui com esse debate que, como a Vanessa falou, é de extrema importância, não só no nosso município, mas como todo o país, né? Eu acho que vai ser muito produtivo. Legal. Então, pessoal, para a gente poder dar início ao nosso debate aqui, a gente precisa voltar lá para os anos 80, para a gente saber como era o Brasil e a saúde pública antes desse conceito do SUS, antes da criação do SUS e do conceito de saúde pública. Então, nós vamos acompanhar um trechinho de um vídeo do canal Olá Ciência, que vai ser passado agora.
Agora imagine que em 1980, Geraldo, um senhor de meia idade, apresentou tosse persistente, febre, cansaço e uma dor no peito. Sem nem imaginar que carrega um micro-organismo infeccioso em seu corpo, Geraldo passará por uma verdadeira jornada para se livrar de uma das bactérias mais comuns do mundo. Primeiro, ele precisará do diagnóstico, o que no caso da tuberculose é algo muito complicado. Existe infraestrutura, tempo e profissionais capacitados para identificar o patógeno. Após receber o resultado de seus exames, Geraldo precisará passar por um longo tratamento com altas taxas de abandono. Precisará de novos exames para acompanhar a evolução da doença e do tratamento. Precisará de orientação para evitar contato com as pessoas de sua família. E esses familiares também precisarão ser monitorados para evitar que a bactéria se espalhe. Mas em 1980, esse processo que deixaria Geraldo livre da tuberculose não era uma realidade para todos no Brasil. Agora imagine que Geraldo é o provedor da família. Incapacitado pela tuberculose, ele teve que parar de trabalhar por algum tempo, diminuindo drasticamente a renda em casa. A tuberculose mostrou com todas as letras que a pobreza adoece e adoecer empobrece ainda mais. Até meados dos anos 80, sair desse ciclo era praticamente impossível no Brasil. Nessa época, a saúde dos brasileiros era representada por dois pilares, o da prevenção e o da cura. O pilar da prevenção era promovido pelo Ministério da Saúde, coordenando ações como a vacinação, e o pilar da cura pelo Ministério da Previdência Social, com atendimentos e tratamentos médicos que só estavam disponíveis para quem contribuía para a Previdência. Em outras palavras, os brasileiros estavam separados em 3 categorias: os que podiam pagar pelos serviços médicos da rede privada, os que não tinham condições, mas por terem carteira assinada eram assistidos pela saúde pública, e os que não tinham direito a nada disso e dependiam de caridade quando estavam doentes. Nessa última categoria estavam milhões de brasileiros. A saúde no Brasil, então, desde a implantação do SUS, que foi em 1990, ela mudou muito. E de lá para cá, o SUS ele abrange todas as pessoas, todos os brasileiros que estão aqui no território, inclusive estrangeiros, que vêm aqui para o nosso país, e também as pessoas que possuam algum tipo de plano de saúde privado. O SUS também contempla essas pessoas, Então, a minha pergunta principal e primeira é: qual é a importância do SUS, principalmente aqui para nós, na nossa esfera municipal? E aí, quem quer começar a responder? Bom, eu acredito que o SUS ele trouxe 3 pilares principais realmente únicos no mundo, Então, a gente tem um sistema de saúde público, que é referência no mundo, em toda a população mundial, por conta da sua abrangência, A gente vê, por exemplo, os princípios fundamentais do SUS, como a universalidade, a equidade, a integralidade, que é um acesso universal a toda a população brasileira, com integralidade, ou seja, um atendimento não apenas no aspecto físico, mas também emocional, social da população. E eu acho que isso daí causa toda uma repercussão positiva no nosso país em relação a quando a gente fala de saúde. O SUS ele é dividido em 3 esferas, Então, nós temos a União, que é feito pelo Ministério da Saúde, nós temos o Estado, que é comandado ali pela Secretaria Estadual da Saúde, e nós temos também a esfera municipal, que é onde faz o atendimento lá na ponta, lá para o cidadão, que é coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde. Então, eu queria saber de vocês, principalmente as professoras, como é que essa organização da rede e dos serviços é feita aqui no município? Posso começar falando aqui a respeito dos serviços que a gente tem, complementando o que o Bruno falou a respeito do SUS. Então, quando o SUS ele oferece esses serviços de saúde, ele está oferecendo à população uma qualidade de vida melhor. Então, a gente tem uma sociedade que está funcionando na sua melhor condição, porque ela tem acesso aos serviços de saúde. Então,
Com isso, a população ela atua de uma forma mais efetiva, né? É lógico que a gente tem as suas dificuldades, as suas limitações que a gente vê no dia a dia. A gente, como profissional de saúde, aluno, a gente consegue visualizar essas limitações, mas o ideal é que ele realmente ofereça esses serviços de saúde e dê qualidade de vida para essa população, para que ela possa atuar no seu pleno potencial, né? E como que esse serviço ele pode oferecer essa atenção à saúde para a comunidade? Então, a gente tem organização em 3 níveis de atenção à saúde. A gente vai ter o nível primário, atenção básica, que vai oferecer atendimento ali por meio das unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família. Então, seria a porta de entrada que a gente tem para os pacientes, para os indivíduos eles acessarem o serviço de saúde, né? A gente tem também os níveis secundários, que seriam os ambulatórios. Aí a gente tem os níveis terciários, que seriam os hospitais, serviços de grande porte, por exemplo, que podem oferecer atendimentos mais especializados para casos mais complexos. Então, dessa forma, a gente tem uma organização que ela fica mais funcional para atender às demandas que essa comunidade apresenta. Acho que complementando o que a professora Lilian traz, quando você coloca a questão da Secretaria da Saúde, quem que está mais próximo da população, né? O governo de estado, ele está longe, vamos pensar assim. Lógico que tem toda essa organização de primário, secundário e terciário, e o que cabe ao governo de estado fazer no sentido até de recursos, de serviços, mas quem está no município próximo da população é o primário, né? É a Secretaria Municipal da Saúde. E aí a gente traz um dos princípios, que é a descentralização e regionalização, que você vai falar, olha, será que a mesma demanda, ou quando a professora traz as necessidades de saúde, né, da população do bairro X, é a mesma do que a do bairro Y? É a mesma do que o bairro Z? Né? Porque são populações muitas vezes distintas. Então, a secretaria ela precisa, por meio das equipes de atenção primária, né, ou das suas equipes de saúde, de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, que também faz parte da gestão municipal, ela precisa identificar as vulnerabilidades, as potencialidades desses territórios, né, junto com a escola, porque daí entra a intersetorialidade também, né, porque a saúde ela não está só no âmbito da unidade básica, né, é muito amplo esse conceito. Então, olhar para tudo isso, a secretaria é onde está a equipe que está mais próxima da população. Então, ele consegue ver o que a gente chama de indicadores de saúde. Então, quando eu falo o território A, território B, território C, e as diferenças que existem nesse território, ele fala, olha, aqui nesse território eu tenho mais uma incidência de sífilis, ou nesse daqui eu tenho muito idoso. Então, não adianta eu fazer um projeto de saúde destinado para criança se no território A eu tenho muito idoso, né? Então, eu preciso entender a dinâmica do município, o que eu tenho no município, para eu fazer os projetos e aplicar melhor os recursos e destinar a minha atenção para essas vulnerabilidades e potencialidades para que a população viva melhor, né? Então, acho que pensar em saúde pública é muito complexo. Cada região tem a sua especificidade. Se na cidade um bairro é diferente do outro, imagina isso no estado, porque nós temos municípios de vários tamanhos, de várias populações. A nível nacional, que nós temos muita diferença de uma região para outra. E o SUS ele está lá inserido para todo mundo. Eu costumo dizer assim, eu falo muito isso, os dois são meus alunos, né? E eu costumo falar muito que nós temos muitos Brasis dentro do Brasil, né? No questão né, biológico, psicológico, social, cultural e espiritual. Então, assim, nós temos uma diversidade tão grande de clima, né, de cultura, e aí o SUS ele precisa dar conta disso. Né? Então, como que ele está organizado? E aí, quando você traz a questão dos entes federativos, né? O Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal. Então, como que esses entes se organizam para dar conta dessas demandas?
né? Um país que é imenso e com uma diversidade imensa, que é o que o Bruno trouxe, que daí a gente precisa ter, então, a nossa legislação, né? Os nossos princípios organizativos e doutrinários para falar, olha, se o Bruno chegar, ele tem direito a ser atendido. Se a professora Lilian chegar, ela tem direito a ser atendida, independente se ela tenha um plano de saúde privado, né, da saúde suplementar ou não, né? Porque esse SUS ele é para todos. Então, acho que isso é algo que, lógico, que acho que a professora Lilian trouxe, a gente tem muito ainda que avançar, muito, né? Porém, nós temos quantos milhões de brasileiros ou quantos milhões de pessoas no nosso território que um sistema que precisa dar conta dessa demanda toda de assistência, né? Bom, a gente está aqui falando sobre essa dificuldade, né, e as especificidades que as equipes, né, que trabalham com saúde pública percebem no seu cotidiano ali e esses planos, o planejamento, né, do SUS para poder abarcar toda a população realmente. Mas a gente também escuta muito, né, assim, na mídia hegemônica das pessoas, né, nas comunidades a gente vê também muitos vídeos, né, nas redes sociais, enfim, de pessoas reclamando da demora para conseguir uma consulta, né, da demora para poder conseguir um exame ou um procedimento cirúrgico, né, e vários outros desafios que o SUS enfrenta, além de um público muito diverso, né? Então, assim, a gente pode considerar, por exemplo, que o financiamento é o maior desafio do SUS hoje em dia? Olha, eu acredito, pegando um gancho um pouco do que a professora Vanessa falou, que essa descentralização, ela trouxe foi um ponto muito bacana da implantação do SUS, porque ela trouxe muita autonomia para os municípios. Mas eu acredito que, ao mesmo tempo, ela também trouxe uma carga de responsabilidade muito grande para o município, porque o município ele tem que gerir esses recursos da forma correta. Então, além a gente sabe que a demanda é crescente, a demanda é constante, mas eu acho que a responsabilidade do município em gerir esses recursos é algo que tem que ser levado em consideração no tratamento aí da atenção básica até a atenção mais específica, né? E a questão da capacitação desses profissionais para trabalhar dentro da rede SUS? Porque a gente sabe que, por conta dessa diferenciação de população, né, de um bairro para o outro, e todas as questões que envolvem um país muito diverso como o nosso, a gente ter profissionais capacitados para poder atender qualquer tipo de demanda que entra ali, né, na UBS, também é um desafio, né? Então, assim, como que é essa relação, né, da formação e da capacitação desses profissionais? Paula, eu falo que assim, a diretriz curricular dos cursos de medicina, né, dos cursos de saúde, ela coloca que a formação tem que ser no e para o SUS, né, que é a maior demanda, é onde os meninos vão desde a primeira etapa, né, do curso de medicina. E os nossos estudantes da enfermagem, a mesma coisa, da fisioterapia também. Então, compreender a complexidade, eu digo que assim, a gente tem, são coisas diferentes, densidade tecnológica e complexidade de cuidado, né? Então, quando eu visito uma família, eu posso ter de tudo naquela família, né? Então, eu posso ter uma mulher em idade fértil, eu posso ter um idoso, porque as famílias vão vai sendo os puxadinhos, né? E aí tenho um homem, eu tenho um adolescente, eu tenho uma criança, eu tenho um neurodivergente. Então, eu tenho uma complexidade que está lá no território. Por isso que eles vão para a atenção básica, né? Eles vão para a atenção primária logo no início da sua formação e eles continuam depois, vou falar a nossa realidade da medicina FEMA, eles continuam no internato, né? Eles têm depois várias inserções durante a formação.
Porque quando eu penso em densidade tecnológica, eu falo assim, olha, esse paciente ele precisa ir para um atendimento mais especializado. Uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de ortopedia, alguma coisa que exige uma maior densidade tecnológica. Eu preciso de um hospital, preciso de um aparelho. Mas a complexidade do cuidado está lá na porta, está lá na atenção primária, porque quando eu tenho um paciente que ele tem uma hipertensão, vamos pensar num paciente de uma hipertensão, ele pode estar uma hipertensão, paciente com a pressão alta, uma hipertensão controlada, que ele vai ficar na atenção primária sendo acompanhado. Perfeito, mas ele pode ser um paciente que ele venha a complicar. Né? Ou eu posso chegar, eu falo muito isso para os meninos, eu posso chegar para eles estão lá atendendo, eu falo assim, olha, eu estou com uma dor de cabeça. Aí eles começam, por quê? Onde dói? Como dói? Né? Me explica quando começou. E aí eu vou falando. Quando eu dou todos os sinais clínicos dessa dor de cabeça, eles podem chegar à conclusão que eu estou com uma sinusite, porque dói os seios da face. Dali a pouco chega um outro paciente que está com a mesma dor de cabeça. Ele fala que a queixa do paciente é estou com dor de cabeça. Eles vão fazer toda a anamnese, toda a pergunta, e eles chegam à conclusão que esse paciente está com uma dor mais aqui, ó, na nuca. Aí ele vai ver que o paciente está com uma pressão descompensada, a pressão dele está alta. E o paciente ele pode chegar falando a mesma coisa, estou com dor de cabeça, mas a claridade incomoda. Pode ser uma possível enxaqueca. Mas qual foi a queixa do paciente? Desses 3 pacientes que eu trouxe? Dor de cabeça. E aí, essa formação que eles estão lá na atenção primária, entender que a dor de cabeça pode ser porque ele está estressado, ele está ansioso, ele está taquicárdico, ele não está bem, ele está num processo que acabou de perder o emprego, ele é igual o paciente do vídeo, ele é o arrimo de família, ele tem um aluguel para pagar. Então, quando eu olho para essa complexidade, que eu acho que aí é a importância do aluno estar na família logo do início, é ele compreender que esse primeiro contato, a utilização de uma tecnologia leve, a anamnese, que ele vai conseguir filtrar qual é o real problema desse paciente, quando que eu vou encaminhar? E aí a gente volta para aquele primeiro, a pergunta anterior sua, o financiamento. Né? Se eu encaminho todo mundo para todos os lugares, pensa que eu tenho uma imensidão de pessoas sendo encaminhadas. Ele vai entrar numa fila. Legal você ter tocado nesse assunto, e a gente vai continuar então com o seu exemplo da dor de cabeça, porque é isso, né? A pessoa está com dor de cabeça em casa. Para onde ela vai? Ela vai para a UBS. É isso. Ela entra na UBS. Isso. Seria basicamente essa a porta de entrada para ela. Alguns indivíduos, eles têm dificuldade de acessar esse serviço de saúde por conta do horário de disponibilidade. Então, acaba acessando por outra via, que são os serviços de urgência e emergência, como, por exemplo, pronto-socorro, pronto-atendimento, né? Mas, assim, pensando naquele aspecto que você perguntou, Paula, em relação à questão da formação desses alunos, a capacitação, eu vejo que uma das principais mudanças que a gente teve foi a formação de um currículo baseado em competência. Então, o aluno, ele tem uma formação voltada para as necessidades que aquela comunidade apresenta, e não um currículo especificamente ali voltado ali para a sua individualidade. Então, uma das coisas que a diretriz curricular de medicina ela traz é que esse profissional que agora ele é formado, ele precisa ser um profissional crítico, ele precisa ser um profissional ético, ele precisa também analisar e atender as demandas que a comunidade apresenta. Então, por isso que ele está inserido desde o início da sua graduação nos serviços de saúde, para que ele possa ter essa familiaridade com esse sistema, identificar qual que é o contexto daquela comunidade, quais são as vulnerabilidades que aquele serviço, aquela população apresenta, e com base nisso desenvolver habilidades que são necessárias para ofertar atendimento de qualidade para aquela população. Então, aí, dessa forma, a gente tem a formação de profissionais que realizam um atendimento que ele é mais consistente.
né? Ele é mais adequado para aquela comunidade que está sendo formada. Porque hoje no Brasil, a gente tem em torno ali mais ou menos de 500 faculdades de medicina. Então, é necessário que a gente tenha uma diretriz que vai normatizar ali a formação desses profissionais, para que as escolas elas estejam ali alinhadas para ter uma formação equiparada, independente da variabilidade que a gente tiver, por exemplo, social ou da instituição, né? É para que esses médicos eles sejam formados ali na mesma condição de atendimento clínico para aquela população, né? E consigam ofertar uma assistência de qualidade. E aí, complementando aquela questão que você me falou a respeito do financiamento, esse número de faculdades que a gente tem aqui no Brasil, eles têm tido um impacto significativo também na economia dos serviços. Então, a gente vê também que existe ali uma maior implantação e um privilégio para populações, né, unidades, serviços de saúde que estão em condições mais carentes de maior vulnerabilidade. Por quê? Essas faculdades de medicina, elas vão impulsionar e vão melhorar a qualidade do serviço que está sendo ofertado ali, porque existe ali uma manutenção da faculdade para poder manter os alunos realizando o serviço de saúde e, com isso, proporcionar um atendimento de mais qualidade. Então, na hora que a gente vê serviços, por exemplo, que estão implantados na região norte e nordeste, a gente vê que a gente podemos observar que teve um aumento muito grande desses números de faculdades nessa região para melhorar a condição de saúde da população daquela comunidade. Legal você trazer esse assunto, Lilian, porque justamente eu ia perguntar para você. Essas são diretrizes nacionais, então todas as faculdades precisam seguir este modelo de currículo, né? De fazer o ensino dos jovens, né, dos novos profissionais médicos, voltado ali para o atendimento das pessoas, principalmente no SUS, e o quanto isso é impactante na população, na própria população, na cidade ali que recebe esse curso de medicina, né? Mas a gente viu também, assim, nas pesquisas que eu fiz, né, não tenho muito domínio desse assunto, mas fui atrás, pesquisei bastante, e eu vi que em 2024 teve uma nova resolução, né, que saiu, falando sobre, principalmente, a avaliação desses cursos para ver a qualidade deles, como é que está. E aí a gente teve lá o ENAMED, né? E aí teve toda uma repercussão, né, de cursos muito bons e outros que estão aí deixando a desejar, né? E a gente sabe que o nosso curso aqui da FEMA, ele já tem 10 anos, né? 2026, então ele foi implantado aqui em Assis em 2016, a gente já está indo aí para a 8ª turma, né? A gente já tem formados, nós estamos nos encaminhando para a 9ª turma de médicos, e isso impactou de uma maneira, de alguma forma, aqui a cidade de Assis. Como que vocês veem toda essa preocupação, né, na curricularização desses novos profissionais, e como que vocês veem na experiência, principalmente os alunos aqui que estão aqui comigo hoje, dessa inserção desses alunos na comunidade? Bom, eu acho muito interessante a forma como a FEMA implementou esse curso na nossa cidade, como as professoras conduzem esse curso, né, que a gente tem uma metodologia PBL, né, que é baseada em casos, né, a gente já tem uma aproximação com a realidade muito grande, como a professora Vanessa disse, desde a primeira etapa, a gente já dentro das unidades, dentro do território, podendo compreender todos esses fenômenos sociais de cada território, a individualidade de cada território. E eu acho que é muito interessante isso para a formação profissional, porque a gente já começa desde cedo a compreender a complexidade que é você tratar da saúde, né? Que eu acredito que é é fundamental para o nosso país ter desenvolvimento, né? Então, acho que é muito interessante a metodologia, muito interessante a forma como a FEMA vem conduzindo esse curso. E eu venho gostando bastante dessas aproximações desde o começo, né? E eu acho bem legal. Natália, foi isso que trouxe você para a FEMA? Olha, para ser bem sincera, eu não esperava o que eu ia encontrar aqui na FEMA, né? Bom, inicialmente, nos primeiros anos, a gente já tem contato diretamente com a comunidade. E lá a gente não é só uma matéria em que a gente vai ao postinho
É uma matéria em que a gente passa a conhecer a comunidade, como foi falado aqui na mesa. A gente tem que reconhecer o território e entender a diversidade dele. Então, a gente começa a enxergar melhor as coisas. Por exemplo, eu costumo dizer, na verdade, que a gente só começa a entender e se colocar no lugar da pessoa quando a gente fala, e se fosse eu no lugar? E se fosse comigo? Então, eu acho muito interessante que, além da gente ter esse contato, a gente também aprendeu a lidar com isso. Então, entender que cada pessoa é uma história, como a Vanessa falou, existem vários Brasils, existem vários universos dentro de uma mesma comunidade. Eu preciso entender ela. Então, não é só ver a dor de cabeça, como a Vanessa falou. Às vezes, aquela dor de cabeça, para mim, é algo rotineiro, que não vai me atrapalhar. Mas, às vezes, aquela dor de cabeça vai fazer uma influência muito grande. Assim como foi possível ver no vídeo. A saúde, ela gera pobreza, e a pobreza também afeta na saúde. Então, assim, é um ciclo. E que a gente tem que entender que são diversas realidades. Assim como a gente também tem a ver que existem diversas formas da gente lidar com isso. A gente não lida com isso sozinho. Por exemplo, a rede, ela possui vários profissionais que trabalham junto com a gente e que podem nos auxiliar nesse momento. Então, uma rede de médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, enfim. E isso é muito enriquecedor, porque você tem contato com outras áreas e você vê que saúde não se produz sozinho. Você precisa de ter outras pessoas contigo e também precisa que as pessoas entendam quão importante é esse processo em saúde. Eu acho que é muito enriquecedor. E, Vanessa, como você, na sua apresentação, disse que você tem aí uma vasta experiência aqui no município, né, na saúde, você é enfermeira da rede, e 20 anos de experiência. Então, você pegou o antes e o depois da FEMA, né, da implantação do curso de medicina da FEMA. E aí, você sentiu alguma diferença depois que o curso da medicina veio aqui para o município? Sim, bom, Paula, não tem como a gente falar que tem um curso, né, ou cursos da saúde, que tem uma escola de medicina no município e que não traga mudança epidemiológica no município e na região, né? Então, vou dar um exemplo básico, assim, a FEMA, é muito difícil você ter geriatra, né, que é o profissional que atende aí a população idosa. Então, assim, nós temos. Então, epidemiologicamente, quando o curso de medicina a gente foi olhando, né, o currículo, a grade, então, assim, olha, a população está envelhecendo, né? A nossa pirâmide está mudando. Os nossos alunos, eles precisam ter o contato com a geriatria. E aí, então, nós temos especialista, né? A gente tem os profissionais médicos que são geriatras, que trazem esse atendimento no ambulatório. A gente tem psiquiatra, a gente tem pediatra, a gente tem ginecologista, a gente tem nefrologista, que hoje é só a FEMA que está conseguindo ofertar para o município, né? Então, assim, além das especialidades que eu acho que é importante, né, a nível secundário da atenção, eu acho que estar no território e a população entender que elas estão sendo vistas, né, porque quando o aluno ele vai para o território, a equipe ela tem um território inteiro para cuidar. Né? Então, o agente comunitário vai lá, faz uma visita, ele tem que fazer várias visitas, né, naquele dia, ele tem que cumprir uma agenda, vamos dizer assim. O aluno ele fica uma manhã inteira para dar atenção para aquela família. Então, quando a Nath traz assim, olha, eu consigo entender quem é essa pessoa, né, eu preciso entender qual é a história dela, de onde ela está falando, a população passa a ser vista. E quando a gente passa a ser visto, a gente se sente pertencente a um processo de cuidado. Ser pertencente a um processo de cuidado, eu também passo a ser responsável pelo meu autocuidado. Né? Então, esse movimento, eu brinco muito com eles, que eles falam assim, professora, quando eles chegam na primeira etapa, né, Lília? Nós, na primeira semana de faculdade, nós já vamos fazer visita domiciliar. Eles vão assustadíssimos. Nós vamos fazer visita domiciliar. Então, e o quanto que eles conseguem fazer a escuta.
Então, isso já traz uma mudança no território, né? Então, aquela população ela já começa a desenvolver um outro olhar para si. A equipe também, né, passa a ter um olhar de matriciamento, a gente discute os casos. Então, um caso que é mais complexo, que eles param, estudam aquele caso arduamente, o que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida dessa família. Então, tudo isso vai impactando, né? Então, lá na casa, lá no bairro, né, lá no território e, consequentemente, no município. Então, eu como arcisense também, né? E eu estou aqui na FEMA desde a primeira turma. Né? A gente entrou lá em 2016, né? Fevereiro, então, assim, a primeira turma. Recebemos a primeira turma. Então, eu vejo que assim, a gente tem toda uma organização e tem que ter uma integração de ensino, serviço, comunidade, que eu acho que está indo muito bem. Sabe, Paulo? Eu acho que a gente reavalia constantemente, né, as nossas práticas com educação permanente, para que possa realmente fazer diferença no município. Eu acho que isso é um grande diferencial do nosso curso, que estamos aí completando 10 anos, né? Isso é um motivo de muito orgulho para nós aqui da FEMA, né? A gente vê como que essa educação reflexiva, crítica, humanizada, né, que está ali junto com a família, que está ali dando todo o respaldo, porque nós falamos, né, da capacitação dos profissionais, nós falamos da dificuldade no financiamento ou até mesmo na aplicação correta dos recursos que chegam, né? E muitas vezes o médico fica ali com uma agenda muito grande, tendo que fazer muitos atendimentos ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo não, mas num período de tempo muito curto, e às vezes não dá tempo de dar aquela atenção, de olhar no olho e falar, olha, eu entendo o que você está sentindo, o que você está me relatando, e isso fez a diferença, trazendo os alunos para poder fazer esse acolhimento da população. Mas, além disso, também, a FEMA fez as policlínicas, né? Então, acabou tendo, além do investimento de profissionais, né, o investimento humano, a gente também trouxe esse investimento financeiro para o município, né? Como que funcionam essas policlínicas? Onde que elas estão? Conta um pouquinho para a gente. Eu acho que eu vou conseguir responder melhor, porque, assim, nós temos, lá em 2016, entendendo que os alunos, então, eles passam os 2 primeiros anos fazendo visita domiciliar. A partir do terceiro, eles começam a entrar um pouco mais das especialidades, né, no terceiro ano. Então, eles vão para a saúde da criança, saúde da mulher, saúde do adulto, saúde do idoso e várias outras especialidades que a gente tem. Porém, no município não tinha o espaço físico para receber 10 estudantes fazendo atendimento clínico. E então, o que a FEMA fez? A FEMA, junto, em parceria com a Secretaria da Saúde, né, na época, o prefeito, então, era acho que o Ricardo Pinheiro, na época, e a finada Denise, então foi feito todo um estudo de onde tem espaço físico para construir, porém que os estudantes estejam no território, que os estudantes estejam perto da população. Então, não tirando isso de foco, né? Então, foram construídos, então, toda uma estrutura assim, com 5 consultórios, um consultório ginecológico, uma sala de reunião para que eles pudessem discutir os casos, para que também pudessem receber melhor esses pacientes. Isso não é só uma realidade de Assis. Não ter o espaço físico é suficiente para isso, né? Então, isso é no Brasil todo. Então, a FEMA, antecipando-se a situação, foi e construiu, porque quando os alunos chegaram, então, no terceiro ano, já tinha as construções. Então, eles conseguiram iniciar esses atendimentos, que é onde hoje acontece os atendimentos das especialidades, porque daí ele precisa ter todo um espaço protegido para fazer um exame físico, né? Então, ele tem que ter um consultório adequado para poder fazer esse atendimento. Então, a FEMA entrou com a construção, com o mobiliário,
né? Além da força de trabalho que eu digo. Então, foi um investimento um investimento alto, né? Isso nós estamos falando das policlínicas e mais do ambulatório de especialidade, onde também eles estão, né? Fora a Santa Casa, né? Que também tem teve que ser reorganizado e reestruturado para receber o estudante. Então, é aquilo que você traz. A escola de medicina, automaticamente, só o fato dela existir no município, ela vai trazer, ou ela vai exigir mudanças estruturais e epidemiológicas, né? Legal você ter citado a Santa Casa, porque os alunos, eles não estão só ali no território, na UBS, ali na ponta, né, conversando com as famílias. Sim, é o início, é a atenção básica, mas conforme vai passando, né, Bruno, as etapas do ensino aqui dentro da faculdade, vocês precisam cada vez mais atendendo complexidades maiores, né? Então, assim, a FEMA tem a parceria então lá com a Santa Casa, né? Tem a parceria com a UPA, tem parceria também com o Hospital Regional, né? E agora, recentemente, nós temos as residências, que foi uma conquista muito grande, né? Então, assim, pergunta para o Bruno, como que você vê essa questão de ter tantos lugares para você poder atuar e também para você complementar o que você aprende, né? Então, você tem a teoria aqui na faculdade, mas você também tem a prática. Eu acredito que, sobretudo, quem ganha é a sociedade acidense, né? Com todos esses investimentos, com todas essas dedicações aí da Secretaria Municipal em relação aos investimentos, e os alunos também acabam ganhando, porque conseguem adquirir uma experiência real, né? Não é uma experiência apenas na teoria, né? Porque medicina não é só você saber de livros, né? Medicina é você saber, você aprender realmente o significado de humanidade, né? Eu acredito que esse tratamento é primordial para a gente poder adquirir essa experiência teórica. Eu acredito que a formação de um bom médico depende desse contato, depende dessa humanização, que eu acho que isso também acaba por tirar o peso de muitos recursos para a sociedade. Eu acho que quem ganha é a sociedade e o aluno, né, acaba ganhando também, porque oferta o seu trabalho, o seu conhecimento bem fresco, bem novo, né, atualizado em relação às questões médicas para a sociedade cisense, né? Então, acho que isso é muito positivo. Eu sei que vocês estão bem no início ainda da graduação, né? Então, passou um ano, na verdade, né? E agora vocês já estão aí no primeiro semestre do segundo ano, né? Mas, Natália, como que você vê assim, toda essa progressão, né? Desde a primeira etapa até a 12ª, porque medicina são 6 anos, né? Então, a gente conta aí mês a mês, né? Por isso que a gente fala terceira etapa, 12ª etapa. Como que você vê que isso vai ser importante para quando você estiver formada, todo esse processo, né, de entrar nas UBSs, de entrar nos hospitais, todo esse contato na prática para a sua segurança profissional lá na frente? Eu acho que assim, é bem interessante a gente tendo essa progressão ao longo dos anos do ambiente de atuação. Além de conhecer e ter contato com diversos profissionais, a gente vai reconhecendo o ambiente, um funcionamento de como ocorre a organização dentro de uma UBS, de uma SF, ou de um ambulatório, numa policlínica, ou até mesmo no hospital. Então, acho que a gente vai construindo experiências, assim como a gente escuta dentro de sala de aula a experiência de vários profissionais, a gente também vai adquirindo a nossa experiência, tendo contato, nem que seja pequeno ou grande, enfim, a gente já consegue ir adquirindo um novo conhecimento. Acho que tudo é muito válido, né? E tudo que a gente aprende é sempre integrado, é um conjunto de coisas, de bagagens que a gente vai levando de uma etapa para outra. Então, assim, aquilo que a gente vê no começo, uma anamnese, um tratamento, vai ser a mesma forma como eu também vou utilizá-la na frente. Então, é uma base bem consolidada que vai se construindo e que, se bem executada, lá na frente vão gerar muitos bons frutos, como eu tenho certeza que já está gerando.
E, bom, a gente está vendo aqui que a FEMA ela tem uma parceria muito ali intrínseca com o SUS, né, com o Sistema Único de Saúde. Mas a minha pergunta agora é, a gente pode melhorar? A gente pode esperar mais dessa parceria? O que vocês acham? Paulo, eu penso que sempre é possível fazer mais e esperar mais. Eu acho que o SUS ele é muito novo ainda, né? Eu falo que assim, eu me considero super jovem, tá, gente? E eu nasci num hospital porque minha mãe tinha carteira assinada, né? Eu sou de 79. Então, o SUS, né, foi regulamentado com a Lei 8080, né? Quando? Em 1990. Então, assim, o SUS ele é muito novo. E eu acho que por isso a importância dessa formação no SUS e para o SUS. Então, por ser muito novo, eu acho que ele ainda melhorou muito, né? Porque, volto a dizer, e uma coisa que eu sempre trago, que o SUS ele não é gratuito, ele é público, né? Ele é um sistema de saúde, ele é um plano de saúde público, mas ele não é gratuito, né? E eu acho que isso é muito importante que as pessoas também entendam, porque vai muito recurso para a manutenção dele, vai muito recurso. Então, eu acho que as pessoas, a população compreender que ela tem direitos, mas que também ela tem deveres com esse sistema de saúde, né, com esse plano de saúde. Então, essa parceria de formação, né, médica, de enfermagem, de fisioterapia, dos cursos de farmácia, dos cursos da saúde no SUS, eu acho que a gente tem muito ainda que avançar, assim como os próprios sistemas têm que avançar, né? Eu acho que a gente avançou muito, mas eu acho que a gente ainda está num processo de construção. E aí, quando eu penso nesse processo de construção, tem que pensar na saúde coletiva, né? Como a gente fala da grande diversidade que a gente tem, eu preciso pensar nessa diversidade. A professora Lília, que é doutora em saúde coletiva, nessa diversidade, será que a gente consegue realmente abarcar toda essa diversidade dentro da saúde coletiva? Que eu acho que ainda é uma discussão que a gente faz, a gente tem políticas que estão surgindo agora, são políticas muito novas. Quando eu falo do feminicídio, né, porque tem coisas que são enraizadas na nossa comunidade. Quando eu falo da população negra, LGBTQIA+, dos povos originários, né, dos povos indígenas. Então, veja, toda essa imensidão de coisas que eu acho que a gente ainda está num processo de construção. E aí essa formação que a gente tenta levar para os meninos, né, do nosso curso, do método clínico centrado na pessoa, né, das necessidades de saúde, da necessidade da população, agora com a lei da curricularização da extensão, que eles precisam fazer intervenções na sociedade pautado na necessidade daquela comunidade. Então, são coisas muito recentes, são avanços muito recentes. Então, eu penso que a gente tem muito ainda que possível de melhorar. Eu achei legal a sua fala, que a saúde ela não é gratuita, ela é pública, né? Então, assim, talvez uma falta de pertencimento da própria população, de que falar, não, isso é nosso, né? A gente também contribui para que isso seja ofertado para nós, né? E o que nós estamos fazendo isso, o que nós estamos debatendo hoje é isso, levando essa informação, né, para a população, para que tomem o pertencimento, que peguem o SUS para si. Porque o SUS ele é uma entidade que é nossa e que raramente a gente vê isso em outros países do mundo, né? Ainda mais num país tão grande como o nosso, né? E isso envolve
a saúde coletiva. Tem alguma coisa para dizer a mais sobre isso? Eu tenho, Paula. Só para complementar a fala da professora Vanessa, realmente a gente tem essa diversidade e o SUS ele precisa avaliar quais são aquelas condições que a população apresenta com base em indicadores, dados epidemiológicos e pensar ali em estratégias e políticas públicas que vão ser efetivas para atender a necessidade daquela comunidade. E aí, com essas políticas que vêm surgindo, os novos cursos de medicina que surgiram, eles impulsionaram o surgimento de novas políticas também. Então, quando você me pergunta se tem como a gente melhorar, eu vejo esse novo horizonte em relação aos cursos de medicina que estão abrindo, que acabam fortalecendo ali os serviços de saúde para desenvolver políticas que são adequadas para a demanda que a comunidade apresenta. Então, é uma via de mão dupla, né? Não é uma gestão horizontal, né? Então, é construída a muitas mãos, ouvindo a população, né, o governo, e também a questão da formação dessa nova geração que está vindo. Nós temos aqui 2 rochinhos novinhos, que aí logo mais estarão atendendo a gente pode passar por eles, e que vai cuidar da nossa saúde. E eu acho isso muito legal, uma perspectiva muito positiva em relação ao SUS, né? Gente, eu sei que o bate-papo está muito interessante, mas nós vamos nos encaminhar para o encerramento, e aproveitando a oportunidade da gente estar aqui falando dos cursos de medicina, eu quero falar do nosso curso de medicina, que a gente quase não falou aqui, né? Mas eu não posso perder, né? Eu queria dizer para você que está nos assistindo que nós estamos com as inscrições abertas para o vestibular da medicina 2026, para o 2º semestre. Então, essa turma vai iniciar a partir de agosto, tá? E as inscrições vão até o dia 30 de abril. Então, você pode fazer a inscrição acessando o nosso site, fema.edu.br. Então, assim que você abrir o nosso site, você clica lá no banner da campanha, que você vai ser direcionado para a página da inscrição. Ou você pode ir diretamente no site da vunesp.com.br. A prova da medicina, né, vai ser feita pela Vunesp no dia 24 de maio, um domingo, aqui mesmo na FEMA. E eu queria também falar um pouquinho mais do nosso curso, que ele tem essa metodologia ativa, diferente, que desde a primeira etapa os alunos estão lá na prática, vivenciando a medicina e todos os cuidados que envolvem a profissão. E o nosso curso também ele tem a nota 4.04 do Conselho Estadual da Educação, que é uma nota excelente. Então, isso mostra que o nosso curso tem muita qualidade e que a gente pode esperar muito dessa geração que a gente está vendo aqui hoje no FemaCast. E se por acaso você queira se aprofundar mais nesse assunto, SUS, formação de novos profissionais médicos e a legislação e tudo que a gente falou aqui que envolve essa temática, eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição, todos os links relacionados da pesquisa que eu fiz, o vídeo completo do Olá Ciência que a gente assistiu, para você poder conferir de uma maneira mais aprofundada. Então, eu gostaria de agradecer agora aos meus convidados que estão aqui comigo hoje, pelas contribuições, por todo esse bate-papo, e deixo aqui também já o convite para uma nova oportunidade, para a gente poder continuar essa conversa. Vamos para as nossas considerações finais, então. Vamos começar pela Lilian, que ela começou na apresentação. Lilian, vai primeiro. Bom, gostaria de agradecer. Foi muito produtiva. E vendo aqui os alunos trazer o seu depoimento, a gente quase engasguei agora, trazendo o seu depoimento a respeito do curso de medicina. Eu fico muito feliz porque eu vejo o quanto essa metodologia ativa do curso aqui, ele propicia esse desenvolvimento crítico e reflexivo do estudante. Então, eu fico muito satisfeita e contente de ver vocês falando aqui. Bom, esse é um assunto que eu fico muito encantada, né? Eu gosto muito.
e quero agradecer a oportunidade. Acho que eu compartilho muito do sentimento da professora Lilian, ver os alunos trazendo, né, esse olhar, né, do que é essa formação. A gente fica muito feliz porque a gente sabe que foi plantada uma sementinha do bem ali, né? Então, acho que isso é muito, muito bom. Muito obrigada, né? Eu acho que isso é uma necessidade de levar informação para as pessoas. Então, eu parabenizo a FEMA, né, a FEMAcast, pela iniciativa, porque eu acho que muitas pessoas desconhecem a complexidade do que a gente está falando aqui. A gente falou muito rapidinho, um pouco, mas assim, é muita coisa. Então, nós estamos à disposição, né, no curso de medicina, professores, caso as pessoas tenham ainda dúvidas em relação a isso. Acho que nós estamos muito abertos para próximas discussões. Então, obrigada, Paula. Obrigada, professora Lilian. Obrigada, Nath, Bruno, por ter compartilhado aí da mesa. Obrigada, Bruno. Bom, eu queria primeiramente agradecer pelo convite, né? Para mim é uma honra poder estar representando a nossa faculdade, as nossas professoras e demonstrando um pouco do que a gente vê no nosso dia a dia e como está sendo a nossa formação, né? Eu acho que foi um debate muito produtivo. Como a professora Vanessa falou, tem muita coisa a ser debatida quando a gente fala em saúde pública. É um assunto bem abrangente, mas foi muito produtivo. Agradeço a FEMA, agradeço aos integrantes da mesa. Obrigada, Bruno. E aí, Nath? Eu gostaria primeiramente de agradecer e toda a produção do FEMAcast também por nos dar essa oportunidade para poder relatar um pouco mais sobre como é vivenciar o curso, como é viver um pouco do SUS e de todo esse mundo que a FEMA nos proporciona. Eu acho muito interessante o assunto que a gente debateu, porque a gente produz educação em saúde a todo momento. Então, da mesma forma como a gente recebe educação em saúde dos nossos professores, a gente produz o ensinamento de educação à saúde para a população. Então, eu acho que esse trabalho em conjunto é muito enriquecedor, como eu disse. E só tenho a agradecer mesmo. Obrigada. Bom, eu agradeço mais uma vez a vocês, meus convidados, e a você que está nos assistindo. Antes de me despedir, eu gostaria de pedir a vocês que compartilhem esse episódio, deixe o seu like, que isso ajuda muito no engajamento e no compartilhamento dessas informações. Muito obrigada e até o próximo FEMAcast.